Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O problema dessa lacuna, que muitos não acreditam existir, né? O pessoal da teoria da Terra jovem, tem até um cientista que mora aqui na minha cidade, um cara muito legal, um irmão em Cristo, né? Mas ele é famoso agora no Brasil porque ele faz palestras sobre essa teoria da Terra jovem. Ele vai em muitos lugares, só tem vários vídeos no YouTube, ele dando as provas, né, da suposta Terra jovem, que não é nada jovem, porque você enche o tanque do seu carro com a Terra antiga, com o fóssil antigo. Então, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqueles céus é aquela terra que eu falei, que não existia nada antes disso. E esses céus envolvem tudo, todos os céus, né? O céu atmosférico, o céu espacial, os céus onde estão os seres espirituais, todos os céus que existem abaixo do acima de todos os céus, que é onde Deus está. E onde Cristo subiu também acima de todos os céus, e onde Deus habita na luz inacessível. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O problema está nesse verbo aqui, ó. Porque você pode traduzir esse verbo ser, do versículo 2. Outra tradução, atualizada, está melhor. Atualizada está: a terra estava sem forma e vazia. Ela estava sem forma e vazia. Não que ela era. Porque Deus não criou uma terra sem forma e vazia. Acho que Isaías tem um versículo que fala isso. Não criou um caos. Mas criou a terra para ser habitada. Mas a terra estava sem forma e vazia. Agora é interessante entender que entre a criação, a primeira criação, Deus criou a terra para ser habitada. E aí um colapso daquela primeira criação deixou a terra sem forma e vazia. E havia trevas. Deus não teria criado trevas. Não existem trevas. Na realidade, falando em termos científicos, não existe escuridão. A escuridão você não consegue. Guarde uma caixinha de escuridão. Não tem escuridão. Nós podemos até armazenar vento, né? Mas nós não armazenamos escuridão. A escuridão nada mais é do que ausência de luz. Assim como o frio é a ausência de calor. Então, a escuridão é uma ausência. Quando Deus criou todas as coisas, certamente Ele criou tudo iluminado. Mas algum cataclisma de uma época imemorável, que nós não sabemos quando foi, põe zilhões e acrescenta mais zilhões de zeros, nós chegamos então nessa época. Quando aconteceu esse cataclisma, provavelmente a queda dos anjos, a primeira queda dos anjos, porque depois teve outra queda dos anjos, a primeira queda que aconteceu abalou toda a criação de Deus. E tudo mudou. E nós não sabemos como mudou, mas nós sabemos o seguinte: daquela criação faziam parte os animais que nós vemos nos fósseis hoje. E talvez, vamos falar talvez aqui, porque senão amanhã já me pegam aí e batem em mim, né? Talvez seres vivos, inteligentes, que pudessem existir nessa criação, que hoje nós chamamos de espíritos imundos, que não são anjos, são espíritos, provavelmente de seres que tiveram corpos no passado. Tanto é que quando você vê os casos de possessão demoníaca na Bíblia, é sempre uma possessão em que um espírito imundo precisa de um corpo. E quando eles vão ser expulsos, eles falam: nos mande para os porcos, porque ele não tem um veículo. O espírito imundo, o demônio, o espírito imundo, ele não é um sem teto nem sem terra, ele é um sem carro, ele é um sem corpo, ele não tem um corpo para agir, ele precisa de um corpo para agir, então ele domina um corpo, e aí ele começa a agir por meio desse corpo, e se expulsou desse corpo, ele precisa
precisa ir para um outro corpo. No caso, o Senhor permitiu que eles fossem para os porcos. Mas eles levam morte onde eles forem. Eles só levam destruição e morte. Então, talvez, teoria, não me perguntem fundamentação para isso, talvez existisse sim uma outra raça aqui que foi destruída, sobraram os espíritos imundos dessa raça. Porque anjos não precisam possuir uma pessoa para usar seu corpo. Eles têm a capacidade de se transformar em um corpo humano. Como nós vemos os anjos que foram visitar Abraão, depois eles foram para Sodoma, e os homens deviam ser lindos, esses anjos. E os homens de Sodoma queriam pegá-los, porque eles eram muito bonitos. E os anjos também assumiram um corpo e procriaram com mulheres, lá em Gênesis 6. Essa foi uma segunda queda dos anjos, pelo menos que a gente tem registro. Não é? Então, aqui atrás, lá em Gênesis 1, Deus não tinha criado a terra. Alguém pôs o versículo aqui, porque assim diz o Senhor, Isaías 45, 18. Assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Existem muitas coisas interessantes, né, mas que a gente não deve parar muito tempo em cima delas, porque podem surgir depois doutrina, né? Enquanto você fica assim na especulação só do que aconteceu, porque é uma época que já para nós nós não precisamos entender em detalhes essas coisas. Nós sabemos o que aconteceu e tudo bem. Mas a gente vai vendo alguns detalhes também, até no Novo Testamento. Por exemplo, eu estava vendo aqui os mundos, Hebreus 11, versículo 3. Eu acho que é esse o versículo, deixa eu ver. Olha que interessante isso daqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A curiosidade aqui é que essa palavra criados, na tradução atualizada, diz que o universo foi o universo formado. Essa palavra no grego é katartizo. Katartizo. Curiosamente, é a mesma palavra usada quando o Senhor vai chamar os discípulos, o João e o seu irmão, que estão remendando as redes. Então, uma tradução grega dessa passagem de Hebreus 11, estaria correto você ler o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram remendados. Foram remendados. E faz sentido, né? Porque lá, deixa eu ver onde é que é a outra passagem que fala isso, as redes. Você vai lá em Marcos, em Mateus 4. Mateus 4, versículo 21. Diz assim: filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando, outra vez a palavra grega aqui, katartizo, que significa emendar o que estava quebrado ou rachado, reparar, ou preparar, ou colocar em ordem, ou arranjar, ou ajustar. Então faz sentido pensar que esses mundos não foram exatamente criados, foram remendados ou consertados. E aí você entende que depois desse cataclisma universal, que deixou todo o universo em trevas, e aí Deus vai reparar, Deus vai consertar para ser a habitação do homem. Então, a criação, que a gente costuma chamar a criação de Gênesis, nada mais é do que uma reforma de algo que foi destruído ou arruinado pelo pecado. Mas pelo pecado de quem? Não de Adão, que ele ainda não tinha sido criado, mas pelo pecado antes de Adão. Ué, mas existia pecado antes de Adão? Existia. Tanto é que os animais morriam antes de Adão, e o próprio
Bom, se bem que os animais também podiam morrer por uma questão de sequência de vida, né? Porque sempre a morte faz parte da vida, a renovação. As árvores, as folhas caem, morrem, para que haja vida, para que haja outros tipos de seres vivos também. Essa reforma, que a gente chama de criação, na realidade ela foi uma reforma, ela foi colocar as coisas todas nos seus lugares novamente para receber a vida agora humana novamente na Terra. Não, a vida humana começou na Terra nesse momento. Mas o que eu ia falar era que o pecado, antes de Adão já existia o pecado. Não o pecado dos homens. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Mas antes de Adão, tinha um ser conversando com Eva, que era um pecador. Satanás, a serpente. Ele não era puro, imune, né? Ele era um pecador, ele estava caído já. Quando ele caiu? Lá atrás, nos tempos remotos ele caiu. E com isso ele causou toda essa conturbação do universo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.